o programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Alô, amigos, aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Cultura Espírita, um programa do nosso coração e feito para todos vocês. Eu queria, antes de mais nada, pedir ao Geraldo que desse a sua saudação aos nossos amigos. Meus amigos, satisfação estar de novo com vocês. Agradecemos a acolhida no seu lar por intermédio da Onda Amiga da Rádio Rio de Janeiro. E temos também o nosso querido Joel Vaz, né, que um garimpador de notícias, né, vai nos dar a sua saudação também. Que a luz do Divino Mestre povoe as nossas vidas, levando-nos aos patamares mais altos da espiritualidade. Muito bem. Então, meus amigos, como todos sabem, o nosso programa Cultura Espírita está ligado ao Instituto de Cultura Espírita do Brasil, lá na rua Ibituruna 53, Maracanã. Os nossos telefones são 2224-1060, 2224-0736. O Instituto de Cultura Espírita do Brasil não é um centro espírita, como o César Reis sempre nos responde, né? É um centro de estudos. Lá são discutidos todos os assuntos referentes à doutrina dos espíritos, a doutrina codificada por Allan Kardec. E esses estudos são realizados sempre aos sábados e estão abertos para todos aqueles que quiserem compartilhar conosco desse conhecimento, dessa beleza que é a nossa doutrina, e é aberto para todos. Todos aqueles que tiverem a necessidade de alimentar o seu espírito com mais conhecimento são bem-vindos lá. Então nós temos aos sábados, né, como eu disse, todos os sábados, nós temos das 9 às 11 horas um curso de mediunidade. E depois das 11 às 13, um curso de doutrina espírita. Ambos são dados pelo nosso querido Silvio Cruz Portugal, que com seu conhecimento, sua experiência, nos oferece excelentes visões prismáticas da doutrina espírita. Também aos sábados, das 10h30 às 12 horas, o Altamiro Rocha nos oferece o curso de Esperanto Básico 2. E depois, das 13h30 às 14h45, Esperanto Básico 1. Experimentem, procurem conhecer, comecem a visualizar a importância, o interessante, a beleza que tem na língua que veio dos céus, né? A língua do Esperanto. Isso o Altamiro Rocha sabe fazer como ninguém. Aos primeiros e terceiros sábados do mês, das 13h30 às 14h45, o professor Jorge Andréa dos Santos, com a colaboração, né, com a participação extremamente importante da professora doutora Luzia Matias e o professor doutor José Henrique Rubem, eles nos oferecem um pensamento, uma análise, um trabalho analítico sobre o pensamento de Joana de Ângeles. Né? É muito bom. No todo segundo sábado do mês, também das 13h30 às 14h45, nós temos o professor Luiz Eduardo Brandão fazendo um trabalho crítico muito importante sobre a obra de André Luiz nos domínios da mediunidade. E também, ainda aos sábados, aos quartos sábados de cada mês, né, das 13h30 às 14h45, a doutora Maria Amélia Braguiroli Serrano, vice-presidente do ICEB, nos dá uma excelente, uma vibrante análise da obra de André Luiz, Libertação. Então, meus amigos, independente dessas atividades que são físicas dentro do ICEB, né, no próximo dia 30, dentro do tema Religião Espírita, abordando nesta oportunidade a plenitude da arte de servir e a liderança servidora, nós vamos ter o nosso querido César Reis, né, falando. O César Reis, todo mundo sabe que é sempre um prazer ouvi-lo pela gama, pelo nível de conhecimento que ele tem, né? Então ele irá nos apresentar plenitude, a arte de servir
porque servir é uma arte, não é? E a liderança servidora, não é? A grandeza que tem. Eu tinha o meu pai, toda vez que ele de alguma forma ajudava alguém, e foram muitos, ele sempre, quando a pessoa agradecia, ele sempre dizia assim: eu é que agradeço a você a oportunidade que você me deu de poder ser útil. Isso. Então, isso daí é uma coisa que eu carrego na vida, né, como lição. Tentando fazer a mesma coisa, né, mas fica na gente isso, né? E o César, ele é extremamente generoso ao dividir esse conhecimento e falar sobre a liderança servidora. Então você tem a grandeza de liderar e a humildade de servir juntos na mesma coisa. Vai ser muito interessante essa palestra dele, né? Mas sim, temos a nossa agenda, meu querido Joel. Com certeza, com certeza. Eu vou me reportar sábado passado, dia 23, sim, a Universidade Federal de Santa Catarina reuniu um time de primeiríssima linha para fazer o 3º Fórum Nacional de Paranormalidade e Mediunidade. Olha só que time. Dr. Alberto Almeida, doutora Doreen Conte, Dr. José Rubim, Dr. Ricardo de Rinardi e o Dr. Luiz Alberto Silveira. Foi um sucessaço extraordinário. Eu destaco aí, desculpe, eu destaco aí, é difícil destacar. O Alberto Almeida é conhecidíssimo. Doreen Conte é um ícone. O José Henrique Rubim é nosso professor, ele dá aulas no ICEB. Ele faz parte, né, desses estudos sobre a Joana de Ângeles. Uhum. E qual foi o outro que você falou? O Luiz Alberto Silveira, o Ricardo de Bernardi. O Ricardo de Bernardi é um médico que ele foi presidente da Federação Catarinense, Federação Espírita do Estado de Santa Catarina. Ele é um craque, um gênio mesmo, em questões relacionadas com a mediunidade e principalmente os aspectos das patologias mentais. Ele é médico, ele é muito bom nisso daí, muito bom. Então, as pessoas que participaram desse evento aí... Mediunidade e paranormalidade, meu Deus do céu. Que timaço. Magnífico. Bom, meus amigos, no dia 31 de dezembro próximo, o Sanatório Espírita de Uberaba vai completar 80 anos. Ele foi fundado em 31/12/33 pela senhora Dona Maria Modesto Cravo, e teve como diretor clínico o Dr. Inácio Ferreira por 55 anos. Então eles vão fazer um evento muito bonito, então eles estão coletando materiais, documentos, fotografias desses 80 anos. Quem tiver, envie para lá, participe deste evento. Um evento que será realmente um marco na história da mediunidade, do trabalho amoroso, deste berço de amor que é Uberaba. Muito bom. No dia 30, sábado, às 20 horas, encerrando o 32º mês espírita de Lorena, ali em São Paulo, a nossa querida trabalhadora espírita de Pindamonhangaba, a Paulinha Guimarães, estará apresentando na União Espírita de Lorena um tema que é apaixonante por todas as razões. E pela oportunidade, as gerações futuras, as crianças que estão aí trazendo os albores dos novos tempos, né? Está sendo lançado, esta notícia para mim é particularmente terna, amorosa e tal, mas deixa falar. Uma nova edição do livro Terapia Espírita para os Desencarnados, Guia para o Doutrinador. Ele é de autoria do Nilson de Souza Pereira, com prefácio de Divaldo Franco. O Nilson é primo dele. É primo dele e braço direito dele. O Nilson é uma história muito bonita. Sem o Nilson, fatalmente, a Mansão do Caminho não existiria, porque
ele é que deu materialidade, desde o primeiro momento, ele deu materialidade aos desígnios que a espiritualidade estabeleceu para a obra do querido Divaldo Franco. Ele foi ele que assistiu como a primeira manifestação, a primeira apresentação do Divaldo como orador em 1947. Ele testemunhou a primeira psicografia dele com Joana de Ângeles. Ele que construiu todas as obras da Mansão do Caminho. Bom, eu teria aqui, meu Deus do céu, uma coisa, porque eu convivi com um tempo com ele, eu gravei muito lá, para o nosso programa Despertar, eu gravei muito com o Divaldo e com o Nilson. É de uma amorosidade e de uma simplicidade, de uma humildade, e ele que conduz aquela cidade toda, que é uma cidade lá no Pau da Lima, é uma cidade, né? Abre aquele portãozão, você entra, tem até semáforo. É um negócio inacreditável. Eu desejo todo o sucesso, que a luz de Joana de Ângeles abençoe o Nilson nesta reedição desse livro precioso que ele está presenteando a todos nós. Bem, meus amigos, então nós vamos fazer aqui um pequeno intervalo e na sequência teremos Cultura Espírita Responde. Bom dia. Qual é o formato de pagamento? Cartão. Ótimo. Então vamos poder ampliar a educação, a cultura, aumentar os apoios. Agora, cada compra que você fizer, você pode participar para que a Fazer o Bem aumente a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais em todo o Brasil. Para isso, pague as suas contas com os cartões O Bem. Prontinho. Volte sempre. Faça o bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 720 7575. Alô, amigos, aqui estamos de volta com o nosso Cultura Espírita, né? Como sempre, agradecendo a colaboração inestimável do querido Toninho Barbosa. Estamos aqui no estúdio dele, na Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro, e nessa sequência, então, nós vamos atender as perguntas, as dúvidas dos nossos ouvintes, né, Geraldo? Vamos lá. Isso. As perguntas hoje vêm de Teresópolis e são formuladas pela nossa irmã ouvinte Eugênia Lamosa. E ela nos pergunta inicialmente: por que Kardec reescreveu livros como a Gênese e o Evangelho segundo o Espiritismo? Bom, minha prezada ouvinte, existe um equívoco muito grande na formulação da sua pergunta. Kardec jamais reescreveu o livro bíblico de Gênese e muito menos o Evangelho. Allan Kardec, no processo da codificação espírita, ele escreveu 5 livros que ficaram conhecidos como as obras básicas da doutrina espírita. O Livro dos Espíritos, em 1857, o Livro dos Médiuns, em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, o Céu e o Inferno, em 1865. A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, em 1868. Todos eles foram escritos segundo a orientação dos guias espirituais. Eles são originais e não adaptados dos textos bíblicos. No caso da Gênese, houve coincidência no título devido ao fato de que na obra kardeciana foram tratadas as origens das coisas. Como Gênese vem de uma estrutura grega, que significa origem, que significa começo, né? Nascimento. Então, o livro de Gênesis na Bíblia, no Velho Testamento, indica o nascimento de tudo, do mundo e, evidentemente, na sequência do próprio povo hebreu, né, e da civilização e de tudo mais. No caso de Allan Kardec,
como ele estava falando exatamente, os espíritos estavam passando para ele informações a respeito da origem das coisas. E isso está muito evidente para todo aquele que lê e estuda o livro da Gênesis, vai ver que a criação do mundo, a sua origem e a sua continuidade, eles estão baseados nas informações que vieram da espiritualidade. Então, por esse motivo, por também falar do nascimento, da origem, o livro ficou com esse nome. Há uma coincidência, mas não significa, e eu não sei nem, eu falei que houve um grande equívoco, porque na verdade eu não sei o que fez você imaginar que fosse Kardec estivesse reescrevendo o livro da gente. Aí seria uma pretensão muito grande, ele não poderia ter feito isso. O trabalho espiritual que fomentou o próprio advento do Espiritismo não iria permitir uma situação dessa, né? Agora, quanto ao Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec selecionou passagens constantes dos Evangelhos sinóticos e as analisou, contando com a ajuda dos amigos espirituais e seus comentários. O Evangelho ele não foi reescrito, ele foi analisado à luz do Espiritismo. Então, pela orientação dos Espíritos, o que foi feito? Isso, aliás, essa é uma crítica que vem muito dos opositores do Espiritismo, no sentido de que o Evangelho segundo o Espiritismo não é o Evangelho todo, apenas foram tiradas partes. Mas acontece o seguinte, o objetivo da espiritualidade era uma análise do amor e da revitalização que o Cristo trouxe para o processo do crescimento do homem. Então, se o Cristo veio falar do amor, veio falar do perdão, veio falar dos atos benéficos para o homem, veio contar a saga do cristianismo, mas só que ao longo dos 2000 anos do cristianismo, os homens se engalfinharam por questões que estavam ali escritas. Os homens desenvolveram guerras em nome de Deus, os homens torturavam para obrigar as pessoas a acreditarem naquela fé e não em nenhuma outra, tiraram a liberdade do pensamento, tiraram a liberdade de tantas coisas que estavam construindo o pensamento humano. Então, o que acabou acontecendo é que, devido a esses desencontros, muitos trechos bíblicos ficaram objeto de contradição e de discussão. Então, o que Kardec fez ele não entrou nesse mérito, ele apenas pegou aqueles trechos que eram edificantes e que poderiam, através desta edificação, contaminar positivamente aqueles que eram objeto de discussão. O objetivo da obra foi esse. Então, não é que ele tenha ignorado partes do Evangelho, ele apenas contornou essas partes na esperança de que um dia realmente vai acontecer, de que elas fechem todos isso, e as disputas, as contradições, todas elas acabem. Porque o texto bíblico foi alterado. Então, onde o texto bíblico foi alterado, ele perdeu sua natureza divina. E nesse sentido ele é contraditório, portanto não vale a pena ser analisado. Então, minha amiga, é por isso. Então ele não reescreveu nada, não, ele escreveu numa outra ótica. A nossa irmã Eugênia tem mais uma pergunta aqui. Por que os espíritas não podem convencer as pessoas para seguirem o espiritismo? Olha, minha amiga, por que os espíritas não podem convencer as pessoas para seguirem o espiritismo? O espiritismo não é uma mercadoria. O espiritismo não é um produto onde você tem que convencer as pessoas a aceitar, a comprar ou a gostar dele. O espiritismo é um processo muito superior a isso, e onde o que acontece com relação a ele é o seguinte: eu não tenho que convencer a ninguém, não tenho que convencer ninguém a ser espírita, nem a gostar, nem a aceitar o espiritismo. O que eu tenho que fazer é, através de uma ação educativa, exemplificar
e através do meu exemplo as pessoas então passarem a raciocinar e verem o que este homem está fazendo é uma coisa boa. E através porque aquela história, né, que educar não é a melhor maneira de ensinar, é a única. Então é através desse processo. Então quando eu digo, quando você faz uma pergunta como essa, eu diria que as suas fontes de informação sobre o Espiritismo estão carentes de fundamentos. Mas isso não é bom. É bom ou não é? Não, eu diria a você que isso é bom. Porque nos dá a oportunidade de um esclarecimento, não só para você, como também para os nossos ouvintes em sua totalidade. A sua pergunta se encaixa naquilo que chamamos proselitismo. Os dicionários de português nos informam que proselitismo é uma ação ou empenho para se fazer prosélitos. Ou seja, é uma catequese, um apostolado, uma doutrinação, proselitismo ideológico, religioso, político, etc. Allan Kardec ele nos deixou orientações muito claras a esse respeito. Ou seja, o espírita ele não vai sair às ruas procurando convencer as pessoas a serem espíritas. Elas irão conhecer a doutrina através do exemplo que o espírita puder dar, sem se arvorar em dono da verdade, ou como o único caminho para a salvação. Assim, o convencimento através do proselitismo não é recomendado. Ninguém será atraído para o espiritismo porque eu estou dizendo que é o melhor, e sim porque demonstra que isso me faz melhor. O exemplo é o melhor recurso para fazer as pessoas refletirem, e quem reflete o faz pelo ângulo da razão. Então, minha irmã, é muito importante que nós tenhamos essa visão, né, que, por exemplo, aí vocês vão dizer, bom, vocês estão fazendo um programa de rádio. O nosso programa de rádio é um programa de divulgação, ou jornais, televisão, o que for, são instrumentos de divulgação, não são instrumentos de convencimento. Exatamente. Da maneira como se entende o proselitismo. Né? Então nós divulgamos aquilo que a nossa doutrina faz, o que a nossa doutrina exemplifica, o que a nossa doutrina diz, mas nós não dizemos para ninguém que se eles não aceitarem a nossa doutrina, eles estão perdidos. Isso. Você foi muito feliz na sua exposição. Muito mesmo. Então, eu acho que a visão é essa. Por isso que o Espiritismo é leve, né? Exatamente. E depois tem outra. Outro dia eu estava vendo um programa de televisão na televisão fechada, sim, onde lá nos Estados Unidos uma menininha muito inteligente, pianista, e o apresentador dizendo assim, como não gostar dela? Né? Então eu diria a vocês, como não gostar dessa doutrina se ela não me dá outra coisa a não ser alegria, a não ser o prazer de estar envolvido nela e principalmente o prazer de estar sendo esclarecido. Né? Então, a título de esclarecimento, se você permite, eu claro, aduziria só um pequeno detalhe. O Espiritismo está à disposição. Né? Ele não faz proselitismo, mas não se nega a prestar todas as esclarecimentos que se interessam. E mais, a qualquer um, independente de credo. Não obriga que se transforme em espírito para ouvir as explicações. exatamente. Tem um livrinho do Kardec que é O Espiritismo por Kardec, seu melhor caminho, né? E ele fala exatamente isso, com a clareza. Mas veja bem, quando a pessoa vem procurar, como você está dizendo, não é proselitismo, porque foi uma atitude do ente passivo para o ente ativo. Exatamente. Entendeu? Foi a recomendação de Kardec. Pois é, então é diferente, não se encaixa no proselitismo, naquele negócio. Bom, mas enfim, eu acho que as pessoas têm toda a liberdade de praticarem a sua fé da maneira como entendem a mais adequada. Né? Certamente não será a melhor, mas pelo menos a que eles entendem como mais adequada. E a nós só cabe respeitar esse detalhe. Né? É verdade.
Bem, meus amigos, aqui estamos terminando o nosso programa o nosso bloco de hoje, né? E na continuidade, o nosso querido Geraldo Cardoso vai trazer a sua deliciosa internet do bem. Como não gostar dela? Como não gostar dela? É verdade. Tá bom, então. Na voz bonita. Vamos lá então para a internet do bem. Depois do intervalo. Programa do dia 27 de novembro. Meus amigos, o título da mensagem de hoje é Uma Sólida Amizade. Ela relata um fato que resultou de comentários feitos em público, contendo críticas de caráter político, semelhantes às que fazemos muitas vezes, sem maiores reflexões prévias. O importante é que essa página ressalta o valor da lealdade que deve presidir as relações de verdadeiros amigos. No século IV a.C., em Siracusa, na Sicília, havia 2 amigos inseparáveis. Nada havia que um não fizesse pelo outro. Certo dia, o rei de Siracusa, Dionísio, aborreceu-se ao tomar conhecimento de certos discursos que Pítias vinha fazendo. O jovem pensador andava dizendo ao público que nenhum homem devia ter poder ilimitado sobre o outro, e que os tiranos absolutos eram reis injustos. Presos ambos os amigos, Pítias reafirmou perante a autoridade real as suas ideias. O que dizia ao povo era a verdade e, portanto, a sustentaria, custasse o que custasse. Acusado de traição, Pítias foi condenado à morte. Como seu último desejo, pediu ao rei que o deixasse dizer adeus à sua mulher e filhos e pôr os assuntos domésticos em ordem. Dionísio riu do desejo do condenado. Vejo que, além de injusto e tirano, você também me considera um tolo. Se sair de Siracusa, tenho certeza que nunca mais voltará, disse o rei. Foi nesse momento que Damon adiantou-se e ofereceu-se como garantia. Ficaria em Siracusa como prisioneiro até o retorno do amigo. Pode ter certeza de que Pítias voltará. Nossa amizade é bem conhecida. Eu ficarei aqui, disse Danon. Ainda um tanto desconfiado, Dionísio examinou os 2 amigos, alertando Danon que se Pítias não voltasse, ele morreria em seu lugar, aceitou a oferta. Pítias partiu e Damon foi atirado na prisão. Muitos dias se passaram. Pítias não voltava e o rei foi verificar como estava o ânimo do prisioneiro. Estaria arrependido de ter feito o acordo? Seu tempo está chegando ao fim, sentenciou o rei de Siracusa. Será inútil implorar misericórdia. Você foi um tolo em confiar em seu amigo. Achou mesmo que ele voltaria para morrer? Com firmeza, Damon respondeu: é um mero atraso. Talvez os ventos não lhe tenham permitido navegar. Talvez tenha tido um imprevisto na estrada. Guardo a certeza de que, se for humanamente possível, ele chegará a tempo. Dionísio admirou-se da confiança do prisioneiro. Chegou o dia fatal. Damon foi retirado da prisão e levado à presença do carrasco. Lá estava o rei, sarcástico, gozando sua vitória. Parece que seu amigo não apareceu. Que acha dele agora? Perguntou. É meu amigo. Confio nele, foi a resposta de Damon. Nem terminara de falar e as portas se abriram, deixando entrar Pítias cambaleante. Estava pálido, ferido e a exaustão lhe tirava o fôlego. Atirou-se dos braços do amigo. Graças aos céus você está vivo, falou soluçando. Parece que tudo conspirava contra nós. Meu navio naufragou numa tempestade. Depois, bandidos me atacaram na estrada.
Recusei-me, contudo, a perder a esperança e aqui estou. Estou pronto para cumprir a minha sentença de morte. Dionísio ouviu com espanto as palavras. Era-lhe impossível resistir ao poder de tal lealdade. Emocionado, declarou: a sentença está revogada. Jamais acreditei que pudesse existir tamanha fé e lealdade na amizade. Vocês mostraram como eu estava errado. É justo que ganhem a liberdade. Em troca, porém, peço um grande auxílio. Que auxílio? Perguntaram os amigos. Ensinem-me a ter parte em tão sólida amizade. Amizade é mais do que afinidade. Envolve mais do que afeição. As exigências da amizade, franqueza, sinceridade, lealdade incondicional e auxílio a ponto do sacrifício, são estímulos poderosos para o amadurecimento moral e o enobrecimento. A amizade genuína requer tempo, esforço e trabalho para ser mantida. A amizade é algo profundo. De fato, é uma forma de amor. Redação do Momento Espírita. Meus amigos, agradecemos a sua fraterna audiência e nos despedimos com votos de muita paz. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.